A paz de Deus, pessoal, tudo bem para vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu trago um testemunho maravilhoso para vocês. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que eu ia contar um testemunho de um casamento que foi restaurado após o divórcio e após anos de deserto. Pois é, agora estou em mãos com esse testemunho e é um testemunho de fé. Esse testemunho é um testemunho para quem realmente crê, porque na realidade foram 8 anos e 4 meses de deserto. Um tempo longo que não é qualquer pessoa que espera. Então, essa nossa amiga aqui, ela já é uma vencedora por ter aguardado e ter lutado pelo casamento. Ela inicia o testemunho assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. E ela inicia: Me chamo Sandra e meu esposo Jaime. Casamos em dezembro de 1993 e entrei no deserto em 2016. Sempre fomos atuantes na Igreja Católica, meu esposo sendo ministro da Eucaristia e ministro da Palavra na época. Temos 2 filhos, o Gustavo de 27 anos e o Felipe de 21 anos. Na nossa família teve muitos casos de adultério, inclusive do meu pai e dos irmãos do meu esposo. E eu sempre falava para meu esposo que não perdoaria se ele fizesse isso comigo. Por isso, no começo, esse testemunho com esse versículo bíblico. Foi aí que começou o trabalhar de Deus em minha vida. Na época, o primeiro caso de separação. Só abrindo um adendo, que eu sempre falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque o que mais a gente fala é o que acontece com a gente. Eu também falava que eu perdoaria tudo, menos traição. O inimigo, ele quer mostrar pra gente, né? Ele quer esfregar na cara da gente o que ele pode fazer. Então, cuidado com as palavras. Ela continua. No ano de 2015, descobri que meu esposo tinha saído candidato em uma chapa que disputaria a diretoria do sindicato a qual ele fazia parte. Só descobri porque fui no trabalho e vi o folder da campanha. Mas como era uma esposa tola, não orei, apenas questionei e discutimos. Isso foi em novembro de 2015, quando ele participava de um acampamento, descobri que ele teria que ficar morando na capital por conta do sindicato. Até então, ele não tinha me falado nada. Fiquei muito chateada e não quis falar nada para não estragar o pós-acampamento dele. Logo após, ele já foi para a capital para assumir o cargo. Eu não consegui aceitar. Ele ficar em uma cidade e eu em outra por conta de uma escolha dele. Ele se comprometeu em vir todos os fins de semana para casa. Só que, ao invés de aproveitar, eu chorava e brigava com ele, pedindo para ele largar aquilo. Mas ele dizia que era o sonho dele e ele não desistiria. Algumas vezes ele se envolveu com um acidente de trânsito lá. E no sindicato, quem tinha o cargo de motorista era uma mulher. E acabou que ele se envolveu com essa mulher. Ele começou a ficar estranho e vi que ele tinha colocado senha no celular, coisa que ele nunca tinha feito. Quando foi no dia 12 de junho de 2016, eu peguei o celular dele e digitei uma senha, a mesma da conta bancária. Abri o celular e vi a mensagem que a outra mulher tinha mandado, e aí meu mundo desmoronou. Nesse mesmo ano, fomos escolhidos para sermos os líderes do grupo de casais da igreja. Fiquei quase 2 meses sem conseguir dormir e comer direito. Daí acabou que eu quis ameaçá-lo e tirei uma foto com a arma que ele tem em casa, achando que ia fazer alguma diferença. Daí eles me internaram no hospital com a ajuda do diácono da igreja, com a condição que ele teria que ficar comigo naquele hospital. Como o meu plano de saúde era de enfermaria, ele ficava comigo e algumas vezes vi ele dormindo no chão do hospital, achando que aquilo ia amolecer o coração dele. Quando saí do hospital, ele decidiu sair definitivamente de casa. Foram dias muito difíceis, eu mal conseguia levantar e tinha que voltar a trabalhar. Na época, meus filhos tinham 18 e 12 anos. Até que em 2016, consultando o Google, descobri o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Foi aí que minhas esperanças começaram a surgir.
Minha irmã tinha passado por um deserto dentro de casa e sempre me aconselhava a buscar pela restauração, mas sempre falava que para Deus restaurar meu casamento, primeiro Deus ia restaurar minha vida e se eu estava disposta a passar por tudo isso. Lembra que eu sempre falo para vocês, primeiro é restauração pessoal. Sem a restauração pessoal, não tem a restauração de casamento. Aí ela prossegue. Daí me afundei lendo este livro, ouvindo testemunhos, lendo a Bíblia e buscando canais de restauração no YouTube. Encontrei muitos canais do YouTube que me ajudaram nesse processo, porque até então eu era católica e só sabia rezar e não orar, e muito menos sabia como fazer batalhas espirituais. Comecei a reconhecer meus erros e pedir perdão a Deus, e também escrevi uma carta de perdão ao meu esposo. Meu esposo nunca nos abandonou totalmente, vinha para a nossa cidade a cada 15 dias. No início, eu não deixava ele ficar em casa, ele ficava na casa da mãe dele. Mas como ela era viúva, tinha outro companheiro que não aceitou mais ele ficar lá. Daí, ele ficou algumas vezes na casa da irmã e algumas situações que envolviam os meninos ele acabava ficando em casa e tínhamos intimidade. Mas aquele homem não era mais o meu marido. Ele se transformou em outra pessoa. Não conseguia aceitar aquela situação e a forma como ele me tratava quando vinha para cá e quando estava lá na capital. Em uma certa vez, bem no começo da separação, quando eu estava trabalhando em um acampamento, meu esposo ficou em casa para ficar com os nossos filhos. Mas a outra mulher veio e ficou na cidade vizinha, a 17 quilômetros de onde moramos. Meu filho mais velho ficou sabendo e falou para o pai que se ele trouxesse aquela mulher para perto de nós, ele podia esquecer que ele tinha filho. E a partir daquele dia, ele não trouxe nenhuma vez ela onde morávamos. Só passava por perto para ir em outras cidades com ela. Deus me guardou deste sofrimento. Eu não aceitava que meu esposo tinha saído de casa e tinha uma outra mulher. Numa certa vez, descobri que ele tinha viajado, mas achei que fosse a trabalho, pois ele viajava muito a trabalho. Daí perguntei para ele para onde ele tinha ido e com quem. Ele simplesmente respondeu, para o Rio de Janeiro, com a fulana. Com toda a ira, eu dei um tapa muito grande no rosto dele, avancei nos óculos dele e os quebrei. E por fim, peguei o celular e joguei no chão para quebrar e ainda disse, agora você não vai ter recordação dessa viagem. Detalhe, ele nunca mais me desaforou. Essa foi a única vez que fiz tamanha baixaria e ainda para completar, tinha acabado de fazer o jejum da Esther. Tinha ficado 3 dias só na água. Misericórdia. Ele ficou muito irado comigo e me apertou muito os meus braços e falou que isso não se fazia com homem. Achei que ele nunca iria me perdoar. Chorei muito, mas o Senhor levou para o mar do esquecimento, eu creio que em nome de Jesus. Também encontrei calcinha da outra mulher na mochila dele. Não aguentei e falei para ele. Acabou que ele mandou que eu jogasse no lixo. Chorei diante dessa situação. Aqui eu quero abrir um adendo, que ela agiu por impulso, né? Também, né? 3 dias de jejum de Esther, certo? Tava numa ira, numa fome, né? O espiritual foi pro ralo depois dessa situação. Mas eu quero dizer a vocês que quanto mais a gente age com a força do nosso braço, querendo fazer, trazer na força, quebrando coisas, isso só traz arrependimentos depois. Porque a gente luta no espiritual e a gente tem que vencer no espiritual. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente afasta a pessoa e mais a gente se sente um lixo, né? Ela falou que ela teve que jogar a calcinha, né? Situações assim que ela nem precisava passar. Mas, diante de tudo que aconteceu, ela aprendeu, né? Que não deveria agir dessa forma, muito menos com agressões. Bom, vamos continuar aqui. Ela coloca assim, minha conversão e restauração pessoal. No ano de 2018, fui fazer um retiro, revisão de vidas, de uma igreja evangélica. E a partir daí comecei a participar dessa igreja. E em 2019 desci as águas. Foi uma decisão muito difícil para tomar, pois meus amigos e algumas pessoas que me apoiavam eram todos católicos. E antes estávamos à frente da igreja. Éramos exemplo de família, pois o meu esposo também pregava em cursos e sempre citava que eu era a mulher da vida dele. E se tivesse que se casar de novo, casaria comigo. E jamais me trocaria por nem 2 mulheres de 20. Na época, eu tinha 40 anos. Aprendi muitas coisas e o casal de pastores que assumiram a igreja tinha passado por um processo de restauração antes da conversão e pude receber a ajuda desse casal, que me incentivava a não desistir da minha família.
No altar dessa igreja, eu entregava a minha família, me humilhava na presença de Deus e chorava muito, coisa que me sentia envergonhada na igreja católica. Parece que todos ficavam me achando uma coitadinha. Eu e uma amiga lideramos uma célula de mulheres e pudemos ter muitas experiências com Deus e ensinar outras mulheres a palavra de Deus. Participei da conferência Restaurar do canal do pastor Walter em Goiânia e em Campo Grande, onde recebi chaves para o processo da restauração. Li o livro do pastor Antônio Saturnino Filho, O Papel da Esposa para a Felicidade Conjugal, que me ajudou a entender muitos erros que estava cometendo e me deu muitas chaves para o processo da minha restauração pessoal. Só abrindo um adendo aqui, gente, ela não está falando mal da Igreja Católica. Como ela fazia parte dessa igreja, ela se sentiu constrangida de continuar sozinha, sendo que antes eles eram exemplos diante da igreja, né, de casal modelo, participavam de encontro de casais. Então, essa mudança partiu daquela situação de você estar humilhada no lugar e não se sentir mais pertencente àquele lugar, mas diante da situação. Tá? Ela continua aqui. O livro me ensinou a estar em concordância na área espiritual, área emocional e área física com a palavra de Deus. Me mostrou as bênçãos decorrentes da submissão bíblica da esposa, pois o marido que é a cabeça da mulher. Eu sempre falo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo, ou seja, nós não podemos mudar essa hierarquia. Existe uma hierarquia espiritual e quando a gente tenta mudar isso, a gente sofre as consequências. Ela coloca assim, aprendi que a submissão sem palavra é instrumento que Deus usa para levar o marido incrédulo à salvação. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. E isso só é possível quando aceitamos o completo senhorio do Senhor Jesus sobre nossa vida, pois Cristo é a cabeça de todo homem e Deus a cabeça de Cristo. Foi muito difícil entender esse organograma e pôr em prática, mas aos poucos o Senhor foi me conduzindo a ser essa mulher, mas ainda tenho que melhorar muito. Li também o livro Transformando Borboletas em Águias, da missionária Ivanilda Ribeiro, e percebi que o primeiro passo era conhecer para me reencontrar. Depois eu tinha que me esvaziar para me encher. E por último, tinha que praticar para poder receber os frutos do Espírito Santo até me completar, até me transbordar, até me encher e não ter mais vazios, processos bem difíceis. Recebi ainda a ajuda de uma psicóloga cristã, a Leni Pinhatti, que conheci através do canal de restauração e que também fazia parte do grupo Restaurar da Sol, a qual me fez entender onde estava errando e me ajudou muito no processo de restauração pessoal. Mas é muito importante escolher uma psicóloga que seja cristã, senão a bagunça mais ainda a nossa cabeça. Eu sempre falo, né? Já tive vários exemplos de pessoas que buscaram psicólogas e só se ferraram. Então busquem alguém para ajudar que realmente entenda a luta, né? Cristã, que entenda a palavra. Ela coloca assim, meu processo de restauração pessoal foi muito lento, pois fui muito atacada na minha mente e não conseguia perceber o quanto o inimigo usava a minha mente. Tinha momentos que parecia que não ia aguentar tudo aquilo. Na verdade, o inimigo queria me enlouquecer. Muitas vezes tinha que dormir para que aquilo saísse da minha mente. Eu fugia daqueles pensamentos. Daí fui conduzida a orar pela minha mente e repreender todo o ataque do inimigo para tentar me enfraquecer. Mas até aí já tinha se passado muitos anos nesse sofrimento. Meu esposo sempre me procurou para ter intimidade com ele. Eu tentava de todas as formas fugir dessa situação e acabava que sempre tinha, mas isso me incomodava muito. Vinham os pensamentos que isso ia se tornar cômodo para ele, que assim ele não voltaria. Todas as vezes essa situação me destruía e eu não conseguia me restaurar, crescer espiritualmente. Foi uma área que o inimigo usou muito para me atacar. Até entendi que isso não interferiria no trabalhar de Deus e deixei as coisas fluírem naturalmente. Foi aí que começou o processo de restauração pessoal e do meu casamento. Lembro que após o divórcio eu não queria mais ter intimidade, mas um dia ele me apertou tanto e falou, você acha que assim você vai conseguir me conquistar? Mas aquele dia eu não tive nada com ele. É tão engraçado a gente ouvir isso, né? Porque quem tinha que ser conquistado era ela, né? Mas no caso, ele ainda se achava no direito de que precisava ser conquistado. Olha só o que o inimigo faz na cabeça da pessoa opressa. E ela continuou, era muita confusão na minha mente e imagina na dele.
Fui muito dependente emocional do meu esposo nesse deserto. Tudo que ele fazia e que ficava sabendo mexia muito com o meu emocional. Sofri muito nesse deserto, rodei muito por conta de atitudes incorretas. Passei por 2 cirurgias nesse período e quem assinou as internações como responsáveis foram os meus filhos, e isso doeu dentro de mim. Mas o Senhor colocou muitas pessoas especiais para me ajudar nesse período. Nem vou mencionar o nome para não correr o risco de esquecer ninguém. Conheci irmãs muito especiais que caminharam juntas nesse deserto, uma segurando na mão da outra espiritualmente, pois cada uma morava em estados diferentes. Foram muitas lágrimas de dor, mas lágrimas de gratidão a Deus por esse momento mais difícil da minha vida, mas com certeza o melhor. Aprendi muito. Aliás, a vida é uma experiência diária. Pude entender o quão grandioso é Deus e vejo o agir dele até nas pequenas coisas, que antes eu não dava a mínima importância. Aprendi a valorizar cada cuidado de Deus e dar importância para um simples bom dia. E o quanto é bom falar do amor de Deus e sentir estar no colo do Pai, pois é assim que sinto após o meu desabafo, junto aos pés do Paizinho, onde sinto uma paz que foge a todo entendimento humano. É sobrenatural. Aprendi que a verdadeira paz só encontro no Senhor e só Ele pode consolar o meu coração e sarar as minhas dores. O Senhor me tirou do fundo do poço, onde eu nem sabia por onde ia e onde iria recomeçar. Foram muitos levantes com meu esposo e filhos. Momentos que eu humanamente não conseguiria superar, se não fosse o amor de Deus e a obediência à palavra. Foram muitas caídas e levantadas, mas o Senhor não permitiu que eu parasse ou desistisse. Nesse deserto nunca faltou o maná e o refrigério para acalmar a minha alma e dar o combustível para prosseguir. Olha só que importante, né? Mesmo diante das dores, das lágrimas, ela sentia o acolhimento do Senhor. E é isso que não faz a gente desistir. Ela coloca assim, algumas situações de respostas de oração. Começa com o versículo, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o Deus, estará com você onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Durante todos esses anos, fiz muitos propósitos e recebi muitas revelações e milagres nesses períodos. Relendo as anotações que fiz nos meus cadernos de orações, vi o quão foi difícil todo o processo, mas em tudo eu vi a mão de Deus. Muitas vezes, quando estava orando, falava que estava com saudades do meu esposo e queria falar com ele. E muitas vezes o Senhor respondia imediatamente e meu esposo me mandava mensagem. Isso fazia eu perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Detalhe, meu deserto foi sempre com meu esposo por perto, mesmo morando em outra cidade. Ele sempre deu apoio quanto aos nossos filhos e nessa parte tenho que agradecer muito a Deus. Satanás não tocou neste ponto. Até na pensão dos meninos ele era generoso e ainda tinha um cuidado diferente comigo, mesmo separados. Isso é importante, né? Porque tem pessoas que passam situações difíceis de pais que abandonam os filhos. Bom, ela continua. Meu filho mais velho sofreu 4 acidentes nesse período, mas em nenhuma delas o Senhor permitiu que tocassem na vida dele. Apenas os bens materiais. Meu filho caçula desenvolveu uma depressão nesse período. Ele estava mais próximo de mim e me via chorar muitas vezes. Hoje me arrependo de não ter tido esse cuidado com ele. Ainda toma medicações, mas creio na libertação dele. Olha só como que é importante, né, a gente ter essa consciência. Que na hora do sofrimento a gente chora na frente dos filhos e a gente tem que evitar. Chora depois, né, dentro do seu quarto, na oração, mas evite, não deixem seus filhos no deserto. Ela continua, numa certa vez que meu esposo foi demolir um barracão que tínhamos, as paredes caíram para o lado contrário que imaginava e veio por cima dele. Ele teve que se jogar da escada para não ser atingido. Foi um grande livramento de Deus. E nesse dia, ele usava uma camiseta que tinha levado na igreja para o pastor orar. E ele não sabia. Quando engravidei do meu segundo filho, combinei com o médico e faria laqueadura. Mas o parto, o médico acabou que não fez. Daí eu questionei por que não tinha feito. Ele falou que Deus não tinha permitido. E isso ficou anos na minha cabeça, imaginando que perderia um dos meus filhos. Após alguns anos, meu esposo fez vasectomia. E no processo de separação, ele fez a reversão da vasectomia para ter filhos com a OM. Olha, para ter filho com outra mulher. Mas Deus não permitiu o sucesso do procedimento.
Glória a Deus, né? Olha só, que milagre. Orei nessa causa também e jamais imaginei que ele seria capaz de fazer esse procedimento. Fiz diversas vezes a leitura da Bíblia, completava neste período. Acompanhei vários canais de restauração e sou grata por cada palavra que ouvi nesses grupos que me fortaleciam para prosseguir, crendo no invisível e no impossível diante dos meus olhos carnais. Em 11/4/2024, recebi uma profecia de uma pastora no culto. Chegando em casa, se confirmou na palavra Ageu 2, versículos 6-9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, aos quais trarão para cá os tesouros, e encherei esses templos de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. E eu profetizei essa palavra muitas vezes, que se cumpriu no mesmo ano. O Senhor falou muito comigo e me deu muitos sinais e refrigério neste período. É maravilhoso estar lendo todas as anotações que fiz para poder um dia contar um pouquinho de todo o cuidado de Deus comigo. E no outro dia, após receber essa profecia, meu esposo entrou em contato comigo e acabou orando comigo e com minha parceira de oração. Lemos e meditamos Jeremias 30. Olha que maravilhoso. Depois, né, desse recado que ela recebeu a mensagem do esposo pedindo oração e ele orou. Ela me contou isso, eu fiquei muito feliz, né? Só dele orar com ela já era motivo de agradecimento. Ela coloca assim: processo do divórcio. Em 2022, meu esposo entrou com um processo de divórcio, mas só fiquei sabendo em janeiro de 2023. Em meados de 22, ele teve uma discussão com a Amy e ela foi embora para Portugal, mas mesmo assim ele continuou com o processo de divórcio. Após 6 meses, ela retornou para o Brasil e nesse período eu não sei como foi o relacionamento dos dois. Depois descobri que no dia que foi protocolado a ação do divórcio, meu esposo desmaiou no corredor da nossa casa. Ele passou mal, estava indo para o quarto para pedir ajuda e caiu e cortou o rosto com os óculos. Ficou com o rosto ensanguentado, levei o maior susto quando acordei com ele caído no chão. Levei ele para o hospital e ficou internado com infecção intestinal. Ele nem aguentava tomar banho sozinho no hospital e eu cuidando dele sem saber o que estava fazendo comigo. Olha só, ela agindo no amor. Por isso que eu falo, o amor é incomparável, né? A pessoa que trata com amor, mesmo o outro ferindo, colherá bons frutos. Outra vez peguei meu esposo deitado no corredor da nossa casa e acordei ele gemendo. Ele estava com muita febre. Levei ele para o hospital e estava com dengue. Cuidei dele também. Detalhe, eu não tirei ele do meu plano de saúde. Ele era meu dependente. Só excluí após o divórcio com receio de ter algum problema, pois sou funcionária pública. Mas em julho de 2023 saiu nosso divórcio. Foi a partir daí que comecei a ver o agir de Deus na vida dele. Foi a partir daí que comecei a ver as minhas orações sendo respondidas. Mesmo após a audiência do divórcio, meu marido não se afastou de nós. Olha só, enquanto muitos acham que é o fim, a partir do divórcio que ela começou a ver as orações dela, que ela fez desde o início, sendo atendidas. Isso é maravilhoso. Quando a gente pensa que é o fim, Deus está escrevendo uma nova história. Ela continua: fizemos uma viagem com os nossos filhos para Porto de Galinhas. Nem parecia que aquele homem tinha travado uma luta no tribunal comigo. Meu Deus, não consegui entender, mas deixava as coisas fluírem. Em julho do ano passado, fiz uma viagem com meu filho caçula para o Chile. Só comuniquei meu esposo, pois achei necessário, pois estava indo para outro país com o nosso filho. E para minha surpresa, ele mandou mensagem perguntando que hora seria nosso voo. Quando chego no aeroporto, lá estava meu esposo para se despedir de nós. Depois que comecei a tocar minha vida, ele começou a me ver com outros olhos. Olha como é importante a gente sair da dependência emocional e começar a realmente viver a vida confiando que Deus está fazendo melhor. Ela colocou assim: comecei a fazer pilates porque até o momento não gostava de estar em ambiente com pessoas que tiveram convivência conosco, pois sempre aparecia alguém para perguntar alguma coisa e isso me chateava muito. Foi muito difícil aceitar a passar pelo processo do divórcio, mas em tudo o Senhor tem um propósito. E a forma do Senhor agir é grandiosa e ver as suas orações serem contempladas é maravilhoso, porque escutar os testemunhos dos outros é muito bom. Imagine Deus fazendo na nossa história. Não tenho palavras para agradecer
a esse Deus maravilhoso e grandioso. Eu sempre falo que os testemunhos são vitaminas do céu. O testemunho é para fortalecer, para você não desistir, achar que o seu caso não tem solução. Quando você lê um testemunho, você fala, é possível, porque a situação ali parecia impossível e Deus fez a obra. E ela continua aqui. Processo de restauração. Conheci uma irmã no deserto, a Lilian, que Deus a usou para me entregar muitas revelações, as quais se cumpriram. No início do ano passado, Deus a usou para falar que já existia intenção no coração do meu esposo de voltar, mas uma mulher o impedia, que era para mim orar sobre essa situação. Em meados do ano, Deus mostrou para ela que haveria uma reaproximação do meu esposo e era para mim me preparar que ele não voltaria liberto e transformado. Esse processo passaria comigo. Quando foi no final de agosto, o Senhor usou-a para falar que era para nós começarmos um processo de namoro. Ele estava tomando banho e o próprio Deus falou, fala para minha filha pedir ele em namoro. Nesse dia, estava na capital onde meu esposo mora, só que ele estava viajando e não nos vimos. Eu ri daquela situação. Mas, em obediência, quando foi no próximo final de semana que ele veio para casa, falei essa situação e ele aceitou namorar depois de casados. Olha só que coisa. E ela dá risada. Daí ele perguntou se eu aceitaria morar na capital com ele, mas que ele tinha algumas pendências ainda para resolver. Entre o ano de 2023 e 2024, eu sonhei algumas vezes que meu esposo recebia uma pena de 8 anos e não conseguia entender o porquê. Detalhe, depois meu esposo contou que eles não estavam mais juntos desde agosto. E em agosto fazia 8 anos que ele tinha saído de casa. Quando foi em outubro de 2024, meu esposo perguntou se eu estava em casa. Daí falei que sim, ele falou, estou ainda aí. Mas achei estranho, pois era noite e ele não costumava vir de noite. Daí eu perguntei, está tudo bem? Ele respondeu, quando chegar aí nos falamos. Naquele dia teve uma discussão com a outra mulher e ela mandou sair de casa, da casa dela. Mas a casa era dele que tinha comprado e colocado no nome dela para facilitar o financiamento da caixa. Essa era uma das pendências que ele tinha que resolver, pois ela não aceitava as propostas que ele fazia em ficar com a casa. Mas Deus colocou um ponto final. Ele chegou em casa e me contou, chorou muito e não aceitava que ela tinha feito aquilo com ele. Passado alguns dias, falei para ele que precisava orar na madrugada. Daí ele falou, quero orar com você. Olha só que coisa linda. Fiz um propósito de orar um ciclo de 7 dias na madrugada, parando 3 dias. Isso até completar 21 dias de oração. Foi grandioso ele orando a Deus e reconhecendo que errou e pedindo perdão a Deus. Gente, ela me contou isso e eu fiquei maravilhada. Falei, se ele fez isso, que é o que todos querem, a restauração é um passo. Ela continua, como já estava no final do mandato do sindicato, aliás, o terceiro, ele ficou 9 anos afastado do trabalho, ele ficou até janeiro de 2025 em casa, pois passou um processo de depressão e onde ele conseguiu apoio foi em casa. Lembra que eu sempre falo? Né? É o lar, é o conforto, é ali que a pessoa se sente realmente em casa, é o porto seguro. Muitas vezes ele precisava se dirigir a Campo Grande para resolver algumas situações e eu e o nosso filho mais velho que íamos junto, pois ele não conseguia ficar sozinho. Meu esposo voltou a trabalhar no dia 16 de janeiro e está muito difícil esse processo. O inimigo vem com muitas setas para tentar intimidá-lo. Por isso que resolvi escrever esse testemunho. Ele não voltou convertido e nem arrependido. Estamos passando este processo juntos. Ainda meu esposo mora na capital e eu e nossos filhos no interior por conta do nosso trabalho. E ainda não marcamos a data do recasamento. São algumas situações que ainda estão pendentes, mas creio que o Senhor completará a obra e creio que ainda vou testemunhar o milagre completo. Alguns dias são muito difíceis, outros mais fáceis, mas o Senhor está presente em todas as situações da nossa vida. Tenho contemplado muitos milagres da nossa vida e o Senhor tem feito muito mais daquilo que pedi ou imaginei. No deserto, o Senhor me abençoou muito na parte financeira e o dinheiro que consegui juntar, estamos construindo uma casa nova na capital. Olha só, casal não pode ficar separado. Então, eles estão construindo uma casa na capital para os dois morarem juntos. Olha que maravilha, para a família estar unida.
Detalhe, já tinha um pouco desse dinheiro quando fizemos o divórcio. Meu esposo sabia, mas abriu mão. Ainda sou muito atacada na minha mente e tenho que ficar em vigilância. Meu esposo não voltou falando que me amava. Via que ele tinha muita confusão quanto aos sentimentos e isso me incomodava. Teve vezes que pensei em chutar o balde, mas o Senhor vinha e me acalmava. Hoje ele já consegue dizer que me ama. O inimigo sopra na minha mente que ele está me enganando, que os sentimentos dele não ia mudar tão rápido. Mas eu creio que tudo isso que está acontecendo é o processo de libertação dele e o agir de Deus. Ele está participando até da Eucaristia, olha só. Um homem que se afastou da igreja, um homem que largou praticamente o ministério que ele tinha, hoje, né, participando da Eucaristia. Gente, isso é motivo de agradecer muito a Deus, porque ele sabe que ele errou, que ele pecou, mas ele está com a pouca força que tem tentando restaurar essa fé. Ela coloca assim, detalhe, eu sou evangélica, agora ele é católico. Outra pendência que creio que Deus vai resolver. Não se preocupa com isso. Eu sempre falo que Deus coloca tudo no lugar. Isso não é pendência. Se os dois estão buscando a Deus, já é motivo de agradecer. Vejo que meu esposo tem se esforçado para me fazer feliz e ser a sua melhor versão. Já fizemos algumas viagens sozinhos, coisas que depois que tivemos os filhos não tínhamos feito. E aos poucos as coisas vão se encaixando. O Senhor foi muito misericordioso comigo e teve muita compaixão de mim e dos nossos filhos. E hoje eu tenho colhido alguns frutos dessa plantação que reguei com lágrimas. Tenho vivido meditando na palavra, Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Esse testemunho é só para testificar o poder da oração e jejum e glorificar o nome do Senhor, independente do tempo, o Senhor cumpre as suas promessas, para que cada um continue buscando a face do Senhor, independente da circunstância, porque Ele age sim do outro lado e a gente acha que o outro lado está perfeito, mas é pura ilusão. Olha só, a gente sempre vê o outro bem, feliz, tá tudo ótimo, ninguém sabe a depressão que tá. Eu sempre falo para vocês, quando a pessoa coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro, só o travesseiro conhece as lágrimas derramadas. E muitas vezes vocês não acreditam, mas o Senhor é fiel. Ela coloca assim, agradeço de coração aos administradores do Grupo Restaurar, em especial a Sol e a Carla, que quando precisei de alguma direção do grupo se dispuseram a me ajudar com seus aconselhamentos. E ela termina assim, tendo por certo isso, é um versículo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e eu amo esse versículo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quem começou a boa obra, até me arrepia, vai terminá-la. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar com perfeição, porque ele é perfeito. Então, gente, um testemunho maravilhoso. 8 anos. Ai, mas ele ficava sempre perto. Para ela, vocês acham que era bom? Ele morava em outra cidade. Ela falava que ficava sempre perto porque ele ia ali, né, ver os filhos, ficava próximo. Mas e o sofrimento dessa mulher durante 8 anos e 4 meses? Gente, sabe quem passa, tá? Só que glória a Deus que ele não abandonou os filhos e ele foi um pai presente, né? Que os filhos sentiram pela dor da mãe, mas não sentiram a falta do pai. E isso é maravilhoso. Então, vamos agradecer a Deus, vamos ser grata. E para nossa amiga querida Sandra, a gente deseja tudo de melhor. Ela vai colher os frutos do que ela plantou lá com muitas lágrimas. Ela vai colher com lágrimas de alegria, porque tudo que ela fez foi em prol da família, em prol da restauração. E mesmo ela não se achando ainda uma pessoa forte, nessa questão a gente vê a fortaleza que essa mulher é. Porque ela sempre fala, eu preciso mudar muita coisa. O que Deus fez na vida dela foi uma mudança, uma restauração pessoal. E ela entende isso. Porque hoje a confiança dela está em Deus e não no homem, né? E quando pensamos que somos fracos, é no momento que a gente mais está forte. Que é quando Deus realmente vem e faz a obra na nossa vida. É quando a gente está ali em lágrimas, clamando a Deus por uma solução. É na hora que Deus aparece. Na hora que Deus ali vai mostrando através de pequenas ações, pequenos milagres, que Ele está na nossa vida e está conosco a todo momento. Gente, esse é um testemunho lindo que eu quero que vocês ouçam. Tem também no blog escrito, ela escreveu, porque ela falou só, não sei gravar muito, mas eu escrevi aqui. Então, quem quiser pode ir lá
leia o testemunho. É um testemunho maravilhoso que vai servir como vitamina do céu para muitos que ainda estão passando por esse processo, mas com a fé que o Senhor fará o melhor. Amém? E é esse testemunho que eu quero deixar para vocês, esse testemunho de que não importa o tempo, Deus faz a obra no momento certo. Que Deus abençoe a todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.